Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 12 da seção 15.6 do livro do Stuart. É a seção que fala a respeito de área de superfície. Ele pede para a gente calcular a área da superfície da parte da esfera. Essa esfera aqui ela não está centrada na origem, né, visto que aqui tem um 4z. Então, ela está centrada no 0, 0, esse 4z vai passar para cá, vai ficar menos 2, né? Z menos 2 ao quadrado. Então, ela está centrada no 0, 0, 2. Então, eu quero a parte da esfera que está dentro, a parte da superfície dessa esfera que está dentro desse paraboloide. Esse paraboloide aqui, z ao quadrado, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos lá no GeoGebra dar uma olhadinha de como que ficaria visualizarmos essa superfície que a gente vai calcular a área. Bom, aqui no GeoGebra eu deixei preparado já o meu paraboloide, que é esse aqui em azul, tá vendo? Z ao quadrado mais z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. A esfera, o que acontece? É que eu coloquei as duas partes dela, a parte de cima e a parte de baixo, por quê? Porque z menos 2 ao quadrado era igual a essa outra parte da raiz quadrada. Então, aqui eu passei a parte de baixo, essa aqui, o negativo da raiz, e essa aqui é a parte de cima. Então, ela realmente é uma esfera que está centrada no ponto aqui, o meio dela aqui é o ponto 0, 0, 2. Então, como a gente quer a parte da esfera que está dentro do paraboloide, então essa parte aqui não vai servir para a gente, ok? Vai ser essa parte aqui que está dentro do paraboloide, essa copa aqui, tá vendo? Então, a gente vai calcular a área dessa superfície. Então, qual que é a ideia? A ideia é encontrar a interseção e parametrizar. Ao encontrar essa interseção, a gente vai projetar ela aqui no plano XY, utilizarmos coordenadas polares, porque a forma para calcular a área de superfície a gente viu na aula que está aparecendo aí. Então, vamos transportar essa figura lá para o sketchbook para a gente resolver essa questão? Bom, aqui no sketchbook eu deixei aquela figura lá que a gente obteve no GeoGebra aqui, coloquei a interseção que a gente procura, a interseção é exatamente entre essas duas superfícies. Então aqui, se vocês observarem, isso aqui a gente pode escrever como sendo 2 mais raiz de 4 menos z, né? Porque isso aqui eu posso escrever como sendo menos x ao quadrado mais y ao quadrado, colocando menos em evidência. Então, esse aqui é meu correr de menos z, né? Visto que aqui eu tenho que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, menos z. Então, o que a gente tem aqui dessa expressão? A gente tem que z é igual a 2 mais raiz quadrada de 4 menos z. Então, aqui a gente descobre que z menos 2 é igual a raiz de 4 menos z. Quando você eleva ao quadrado aqui, uma das possibilidades de raiz aqui é z igual a 3. Por que z igual a 3? Porque se o z for 3, logicamente você pode elevar ao quadrado aqui, né? Fazer a conta, vai ficar z ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 4 menos z. Então, esse 4 cancela, você vai ficar com z ao quadrado. Esse menos z vai vir para cá, vai ficar menos 3z, né? Porque vai somar com esse, igual a zero. Podemos colocar o z em evidência, vai ficar z menos 3, igual a zero. Então, aqui a origem é uma solução, não convém, porque não está na área que a gente está querendo. Então, a outra possibilidade aqui é o z igual a 3. Então, se o z é igual a 3, esse d que aparece aí são os pontos x, y, pertencente ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado o z é igual a 3, então significa que isso aqui é menor ou igual do que 3, ok? Então a gente deduz que o raio dessa circunferência aqui é raiz de 3, né? A circunferência com raio raiz de 3. Então, em coordenadas polares, como é que ficaria? Ficaria rθ, tal que o r variaria entre 0 e raiz de 3 e o θ variaria entre 0 e 360. Então, o que a gente vai fazer? A gente viu que a área da superfície
é calculada. Logicamente, essa função aqui, ela tem essa equação, tá vendo? Z, essa função aqui, a gente está querendo calcular a área dessa superfície aqui, ó. Então, a fórmula era integral dupla sobre D, da raiz quadrada da derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial em relação a y ao quadrado, mais 1 dA. Aqui o meu f de xy é o z, ele vale 2 mais raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, as derivadas parciais que a gente vai precisar aqui são quem? Né? Como que a gente calcula aqui? A derivada parcial em relação a x, o 2 é constante, a raiz quadrada vai ficar elevada a meio, então vai cair 1 meio, vai ficar 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada da de dentro, né, que é menos 2x. Então, esse 2 dá para cancelar com esse 2. Então, sobrou menos x dividido pela raiz quadrada, né, que passou para o denominador. De 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Analogamente, a gente tem a derivada parcial em relação a y, vai dar a mesma coisa, com a diferença que a derivada de dentro vai dar menos 2y. Então, vai ficar menos y dividido pela raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vamos jogar nessa fórmula aqui, transformar para coordenadas polares e resolver a área da superfície propriamente dita, no próximo slide. Bom, aqui eu deixei preparado a nossa fórmula, então aqui a gente vai substituir, eu sei que o θ varia de 0 a 360, o raio de 0 a raiz de 3. Aqui eu vou ficar com, vamos dar uma olhada lá quem que era o fx. O fx era dado por menos x dividido pela raiz. Então vai ficar x ao quadrado, né? Porque como se eleva ao quadrado, vai ficar x ao quadrado e essa raiz aqui vai desaparecer. Então vai ficar x ao quadrado dividido por 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos y ao quadrado. Mesma coisa aqui do y, né? Então aqui vai ficar y ao quadrado dividido por 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 1. Só que, como eu mudei aqui para coordenadas polares, esse x ao quadrado mais y ao quadrado que aparece aqui, a gente pode trocar ele por r ao quadrado. E o meu x é r cosseno de θ e o meu y é r seno de θ. Então, colocando isso aqui, vai ficar. E o meu dA eu posso trocar por r dr dθ. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a raiz de 3, que é a variação do raio. Aqui eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com, tirando o mínimo aqui, né? O mínimo é esse, então x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar r ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar 4 menos r ao quadrado, colocando menos em evidência aqui. Então, isso aqui mais 1 vezes r dr dθ. Então, tirando o mínimo aqui, vai ficar de 0 a 2π, integral de 0 a raiz de 3, raiz quadrada de r ao quadrado mais 4 menos r ao quadrado, todo mundo dividido por 4 menos r ao quadrado, r dr dθ. Então, esse r ao quadrado vai embora, então sobrou quem? Sobrou integral de 0 a 2π, integral do raio de 0 a raiz de 3, aqui sobrou 4 dividido por 4 menos r ao quadrado, r dr dθ. Então, a gente vai usar a substituição, vamos chamar isso aqui que está aqui dentro, 4 menos r ao quadrado, vamos chamar 4 menos r ao quadrado de u. 4 menos r ao quadrado de u. Então, menos 2r dr vai dar o du. Então, r dr que eu preciso, né? Eu tenho r dr aqui, tá vendo? Então, vai dar menos meio de du. Ok? Então, voltando aqui, eu vou ter integral de 0 a 2π,
Ó, quando o R for 0, o U vai valer 4, 4 menos 0 ao quadrado, e quando o R valer raiz de 3, eu vou ter 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, então vai dar 1, né? 4 menos 3 vai dar 1. Aqui vai ficar raiz quadrada de 4 sobre U, na minha mudança, e o R dr eu troquei por menos meio de du dθ, que é a integral de fora. Esse dθ, se você quiser calcular, ele pode calcular, né? Porque não depende, os limites de integração aqui são constantes. Então, isso aqui vai dar 2π dessa integral aqui, vezes menos meio dessa integral aqui, saiu para fora. Integral de 4 até 1. Isso aqui é raiz de 4, vai dar 2, então esse 2 vai sair para fora. Então, 1 sobre raiz de u, que é a mesma coisa de u elevado a menos meio. Então, u elevado a menos meio du. Então, esse 2 dá para cancelar com esse 2, então sobrou menos 2π. A integral aqui, quem que é? É u elevado a soma 1, então vai dar u elevado a meio positivo. Somando 1 aqui, dividido por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2, variando de 4 até 1. Então, 2 vezes 2 dá 4, então menos 4π, que multiplica quem? Raiz quadrada de u, com u variando de 1 até 4. Então, vai dar menos 4π, que multiplica 1 menos, que é raiz de 1, menos raiz de 4, que é 2. Então, aqui vai ficar menos 1, então a resposta final vai ficar menos 1 vezes menos 4π, 4π. Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.